Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós queremos Te glorificar por esse tempo, nós queremos Te glorificar, Senhor Deus, por todas as coisas, Pai, a qual o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor Deus, pela linha de frente, Pai, que o Senhor tem colocado, Pai, nesse campo de batalha, Pai, os intercessores, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por cada oração da madrugada. Obrigada, Senhor Deus, por essa janela de 7 horas de intercessão, que tem causado, Senhor Deus, um rombo no mundo espiritual, Senhor Deus, e aniquilado, Senhor Deus, o reino das trevas. Pai, nós Te glorificamos, Pai, por cada intercessor, por cada vida, por cada pessoa que faz o devocional conosco, por cada pessoa que está conosco, Pai, na oração da madrugada. Nós cobrimos cada uma delas, Pai, com o sangue precioso de Jesus. Eu dou toda a autonomia, Senhor Deus, dessa live, desse dia, ao amigo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, amém? Abre comigo em 1 João, tá? 1 João, capítulo de número 1, certo? 1 João, capítulo de número 1. Ei, gente, essa vida de jejum não é fácil. A gente anda com as marmitas, ó, vou mostrar pra vocês. A gente anda com as marmitinhas, tudo já todo aqui já tá com cheiro de comida, já fizemos comida hoje, porque como a gente não tá comendo ainda, né, glúten, lactose, nada, tem que fazer a comida todo dia, tem que levar. Aí 11 horas é o horário de comer, é uma saga, viu? Não é fácil não. A mala já tá pronta. Meu Deus, Laís, sua mala tá pronta. A única coisa que eu fiz para levar para a conferência que tá pronta é a minha mala de medicamento, que esses dias eu tava organizando e eu já arrumei, né? Eu como médica, né? Hoje eu não estou atuando mais, mas a minha mala de remédio já arrumei, já tá arrumadinha, pelo menos a de remédio, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Gente, olha, eu quero que vocês abram comigo 1 João, capítulo de número 1, amém? Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Gente, esse jejum que a gente tá fazendo não é fácil, não. Aleluia. Me adiantei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Vamos lá, vamos começar aqui do 1 ao 2. Então, quem foi esse João? Esse João é o João, o discípulo amado, aquele que escreveu o livro de Apocalipse, aquele que estava na ilha de Patmos, tá? Então, esse aqui é o João, um dos mais chegados do Senhor Jesus, tá? Então, abra comigo do verso 1 ao verso 2, tá? No capítulo de número 1. É bem curtinho esse capítulo aqui, tá? Proclamamos a vocês aquele que existia desde do princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Agora no 2. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Uau! Então, o que João está falando aqui? Que Jesus, antes de nos dar a vida eterna, ele estava com o Pai e Deus se desfez, se despojou de Jesus por um tempo para que ele se tornasse o Cordeiro para nos dar a vida eterna, ok? Então, quem crê e confessar Jesus vai experimentar da salvação e da vida eterna, ok? Mas quem dizer que crê em Jesus sem experimentar, tá? Se uma pessoa falar assim, olha, eu creio em Jesus, mas se ela não experimentar um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus, é impossível ela viver algum nível de transformação, ok? Porque eu acredito que muitas pessoas, ao decorrer da vida, dizem assim, eu aceitei Jesus. Só que a gente sabe que quando uma pessoa literalmente aceita Jesus verdadeiramente, a vida dela é transformada. E eu vejo muitas pessoas aceitando Jesus e não tendo uma vida transformada. Ou seja, tem muitas pessoas que creem em Jesus sem desfrutar da sua presença, sem desfrutar daquilo que ele traz, tá? Exatamente, Laís, da boca para fora. Você vê que quando a conversão ela é genuína, você não só aceita Jesus com palavras, mas você experimenta Jesus através da presença dele, que é maravilhosa. Vamos continuar agora comigo, tá? Vamos agora continuar comigo do 3 ao 4.
Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos ouvimos que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Então João foi testemunha ocular, tá? Da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, certo? Então, nós precisamos gerar esse nível de relacionamento para que quando a gente for falar de Jesus para alguém, a gente fala assim, olha, eu não estou falando de Jesus como alguém que é um mero, eu vivo com ele. Eu não estou só falando de uma teoria, eu estou falando de uma vivência, tá? Então a comunhão com Jesus, ela tem que ter verdade, ela tem que ter comunhão genuína. E não adianta, gente, nós queremos viver uma coisa, tá? Só na teoria. Para você ter fruto no espírito, fruto na vida, fruto no caráter, fruto como maturidade espiritual, nós vamos ter que viver com Jesus genuinamente, tá? Então, relacionamentos sem base espiritual, tá? Vai gerar o quê? Uma dependência, vai gerar o quê? Uma estagnação. Então, esse relacionamento, ele tem que ter uma base. E aonde que é essa base? É quando você mergulha em Deus. Então não adianta você crer em Jesus porque você vai ali na igreja uma vez por semana. Você precisa crer em Jesus porque Ele está transformando a sua vida, você está renunciando o pecado, você está sendo cheio da presença dEle. Então nós não podemos ter somente uma experiência com Jesus teórica, superficial, mesquinha, pequena, tá? Nós precisamos ter uma experiência com Jesus mergulhando de perto, face a face. Amém? Glória a Jesus. Então, a comunhão, ela vai ser de forma crescente e nós vamos construir ela. E aí nós entramos num âmbito aqui que eu gosto de falar muito, que é santidade. Santidade não é porque você é um ser imaculado, um ser que não peca. Todos nós vamos viver pecando todos os dias. Às vezes você peca se irando, peca se entristecendo, peca se chateando, peca falando alguma coisa que não deveria. Mas a diferença de uma pessoa que vive em santidade da outra que não vive é que essa pessoa escolheu fazer a vontade de Deus todos os dias, renunciar coisas que afastam ela de Deus todos os dias, mesmo pecando, mesmo com obstáculos e mesmo com dificuldade. Então, santidade, a diferença do santo e do não santo é que o santo escolheu estar na presença, independente da circunstância, independente da situação. Tá? E a pessoa que não vive em santidade é aquela pessoa que ela é eventual. Ela eventualmente vai numa igreja, ela eventualmente ora, ela eventualmente busca Deus quando ela precisa. A pessoa que vive em santidade, independente qual seja o estado dela, ela pode estar sofrendo, ela pode estar feliz, ela busca Deus todos os dias como um parâmetro, é como se fosse a sua primícia, é o que move essa pessoa. Então, santidade, tá? Não é que é uma pessoa melhor que a outra, mais qualificada, mas é uma pessoa, tá? Que decidiu se posicionar na presença de Deus todos os dias e escolher Deus todos os dias. É uma pessoa... A Nani deu a palavra correta, a pastora Nani. Santidade é a pessoa que decidiu permanecer, mesmo estando difícil, mesmo estando, tá? Então, santidade é a pessoa que permanece, independente da circunstância, independente do sofrimento, independente da situação. Amém? Tá? Glória a Jesus. Aleluia. Então, vamos continuar aqui comigo, tá? Do 5, no verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Ok. Então, quem anda com Deus constantemente está sendo confrontado pela verdade, porque Deus é luz, Deus é bom, Deus é bondade, tá? Trevas não podem coexistir com a luz. As trevas não podem coexistir com a luz. Então, quando nós estamos em Deus e dizemos que somos ministrados pelo Espírito Santo, eu quero que você saiba que nós vamos ser confrontados pelo amigo Espírito Santo. E quando nós estamos surdos à voz do Espírito Santo, Deus vai usar uma pregação, Deus vai usar alguém, Deus vai usar a palavra, Deus vai usar um devocional.
tá? Deus vai usar uma oração da madrugada, mas eu quero que você entenda, em Deus há verdade. Se você está em Deus, Deus não vai permitir que você ande debaixo do engano. Então, a partir do momento que você diz assim, eu estou em Deus genuinamente, você pode ter certeza que Deus ele vai te responder. Deus vai falar para você como você deve se posicionar. E às vezes a gente tem dúvidas de muitas áreas da nossa vida, ou de qual estrada tomar, ou de como se posicionar mediante uma circunstância. E eu quero ensinar uma coisa aqui para vocês que eu faço. Antes de dormir eu oro e eu falo, Deus, eu gostaria de uma resposta nessa área. Me dê um sonho, me dê uma revelação. Use alguém. Então, às vezes a gente quer uma resposta e ela não é clara. Mas eu quero dizer para você, a paz que excede todo entendimento sobre ir ou não é uma resposta. O testemunho interior, a vontade de você fazer algo. Agora, quando a gente está com medo, com o pé atrás, isso já é um alerta. Então, a forma que Deus fala conosco, ela é diversa. Ela é muito diversificada. Eu quero que você entenda isso. Amém? Quero que você entenda. Então, se mova pela paz que excede todo entendimento, porque Deus é amor, Deus é paz. Quando Deus não quer que você faça algo, Ele não vai permitir você ter paz plena sobre aquela circunstância, certo? No 6 agora. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, você diz que está em Deus, mas vive fazendo as coisas erradas. Vive oprimido, vive num lugar de escuridão. Então você não está em Cristo, você não está em Deus, você está fazendo alguma coisa errada, certo? Então olha só, portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Quando nós estamos em Deus, nós temos paz, tá? Eu já falei pra você, ainda que a gente tenha todo tipo de opressão, ainda que a gente tenha todo tipo de guerra e batalha espiritual, a gente vai ter isso eventualmente, mas quando a gente fala, Deus, eu te entrego essa batalha, e logo o Senhor te traz descanso. Mas a pessoa que diz que está em Cristo, mas está toda hora em tribulação, está toda hora fazendo coisa errada, vivendo, ela está mentindo, amém? Glória a Jesus. Versículo 7 agora. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu amo esse versículo. Vamos ler de novo? Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem está no tutano do Espírito Santo não está arrumando confusão com ninguém. Não está com o coração ofendido. Tem comunhão uns com os outros. Queridos, eu quero contar uma coisa aqui para você. Quem está no cerne da presença de Deus, quem está vivendo, quem já alcançou um nível de maturidade espiritual, está sempre olhando o contexto inteiro e não só o contexto que te interessa. E filhos espirituais imaturos está sempre olhando o âmbito que lhe convém. O âmbito que, ou seja, ele nunca olha o macro, nunca olha o todo. Eu quero dizer para você, em qualquer circunstância, existe o todo. Existe todos os lados. Existe uma circunstância, uma circunferência completa, tá? Então, quando nós somos maduros, a gente nunca tá olhando só para nós mesmos. A gente nunca tá olhando só para, que o fulano. A gente sempre tá olhando, não, mas essa pessoa tá assim, porque ela tem esse contexto. É um novo convertido. Deus está trabalhando no coração dela. Então, mas quando nós não estamos tão maduros assim, a gente só quer ver o nosso lado. A gente só quer ver a injustiça que está acontecendo na nossa vida. Mas a gente nunca consegue prestar atenção no antecedente de vida daquela pessoa. Quanto tempo de cristão ou de maturidade espiritual aquela pessoa tem, tá? Então, olha só. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E como que a gente vai conseguir ter comunhão uns com os outros? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem discernimento espiritual. A gente pega uma ofensa e fala assim, olha, eu não vou levar isso pro meu coração, porque essa pessoa aqui precisa ser liberta. Essa pessoa aqui tem uma ferida de rejeição. Essa pessoa, eu creio que Deus ainda vai tratar, Deus ainda vai curar, tem que ter mais paciência.
Agora, quando nós não temos esse nível de maturidade, a gente está toda hora entrando num lugar chamado coração ofendido. A gente está toda hora com coisas contra pessoas. E, gente, eu não sei se você não entendeu. A nossa guerra não é contra o irmão. É contra principado, potestade, governo das trevas, hostes maligna, trono da maldade. Vocês têm que se posicionar e cuidar da família de vocês. O problema hoje da igreja cristã é excesso de comunhão. E a partir do momento que o excesso de comunhão com irmãos começa a trazer, tá, interferência no ministério, tem que se afastar. Imediatamente. Tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. O que é mais importante? É aquilo que Deus está fazendo. Então, muito cuidado com o excesso de comunhão. Você tem seu marido, vai se tornar a melhor amiga dele. Vocês dois têm que andar como melhores amigos, tá? Então, eu vejo hoje as pessoas, tá? Muito carentes, muito carentes, muito dependentes umas das outras, e toda hora entra nesse lugar. E aí o diabo aproveita, por quê? Coração imaturo, coração ofendido. E é exatamente isso que acontece, tá? Vamos lá, agora comigo do 8 ao 10, tá? Pra gente finalizar. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, gente, não existe essa pessoa que não tenha pecado, tá? Não existe essa pessoa que fale, eu não tenho pecado. Todos nós temos pecados. Em algum nível tem pecado. Só que a diferença é que a pessoa que está na presença de Deus, todo dia, ela reseta isso. Quando ela fala, Deus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida todo dia. Agora, a pessoa que está em pecado e ora eventualmente, ela pede perdão eventualmente. Mas a pessoa que está em santidade, ela pede perdão todos os dias. E ela aproveita da dádiva de Deus que fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Uau! Olha só, vamos ler de novo o 9? Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, jamais, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Uau! Vem aqui comigo aqui para você entender uma coisa. Não existe esse que não peca. Não existe esse que não peca. Põe isso na sua cabeça, tá? Eu quero que você entenda que todos nós pecamos, ainda que seja no pensamento todos os dias. Mas a diferença é que a pessoa que está em santidade, ou seja, ela está posicionada na presença de Deus, ela, ao orar todos os dias, não deixa que isso se torne uma brecha no mundo espiritual. Ela não deixa que isso venha se tornar uma brecha no mundo espiritual. Porque ela não é eventual com Deus. Amém? Pegaram a visão ou não? Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado em falar assim, eu não estou em pecado. Não, todos nós sempre estamos em pecado, gente. Em algum nível. Porque falar que você não está em pecado, tá? Falar que você não peca, é falar que você não precisa da palavra de Deus. Mas nós pecamos todo dia. Em alguma medida nós pecamos. Só que a diferença é que pecado, você peca sem querer. Transgressão, você faz sabendo que é errado. E iniquidade é aquilo que você comete e não aceita a verdade que aquilo seja errado, tá? Então essa é a diferença. Então eu quero que você hoje entenda que nós precisamos confessar uns aos outros. Apóstolo, eu não tenho ninguém para quem confessar, então faz como eu te falo, pega uma cadeirinha, põe do lado, ali no seu devocional, fala, Jesus, eu preciso te contar isso, eu preciso te contar aquilo, eu preciso confessar isso. Tira para fora o pecado, tira para fora aquilo que você fez, aquilo que o diabo fica te perturbando, falando que não tem perdão. Tira para fora essas coisas, amém? E fala, Senhor, perdoa isso daqui.
eu não vou fazer mais, eu não faço mais, mas muitas vezes o diabo tem me condenado. Muitas vezes o diabo ele vai reboliçar lá atrás no seu pecado. Talvez você prostituiu, não sei, talvez você fez alguma coisa. E aí você não faz mais, mas o diabo vive escrafunchando o seu passado. E aí você fala, meu Deus, já não sei mais o que fazer, toda hora o diabo tá lá. E jogando na minha cara. Volta lá e fala, volta lá, tá? Lá atrás. Senta com o Senhor Jesus, fala, Senhor Jesus, eu já fiz isso, eu já estive nesse lugar. Mas hoje, eu não quero mais que Satanás venha me acusar, porque a palavra do Senhor diz que Deus lança no mar do esquecimento. Então eu não aceito mais que Satanás venha jogar na minha cara. Iniquidade. Iniquidade é quando uma pessoa está tão cega espiritualmente que ela não aceita que aquilo ali é errado. É aquele cristão que geralmente fala assim, isso aqui não tem nada a ver. Esse negócio de inferno nem existe, tá? Certo? É mais ou menos isso. A iniquidade é quando a pessoa tá tão torta por dentro, e ela não consegue reconhecer que aquilo ali tá errado. O que é transgressão? Vou dar um exemplo para você. Quem é meu aluno da Escola de Libertadores sabe desse exemplo. Vamos lá. Pecado é quando eu tento fazer o certo, mas acabo fazendo errado. Eu tento mirar no alvo, mas eu acabei errando o alvo, então eu errei. Por exemplo, tava ali com os irmãos da igreja, de repente falei mal do pastor, não era para ter falado, depois eu me arrependi, o Espírito Santo veio ali, me exortou, e não era para ter falado aquilo, ou falou mal de alguém. Então você não queria mais fofocar, mas você acabou fofocando, fez uma coisa, isso é pecado. É tentar fazer o certo, mas acabar fazendo o errado. Transgressão é quando propositalmente você fala mal do pastor. Isso é pecado. Ou você fala mal do seu líder, ou mal do seu pai, ou mal do seu chefe. E aí você fala mal sabendo que é errado. Aí no meio da conversa você ainda fala, olha, eu até sei que é pecado fofocar, mas eu precisava falar isso. Então isso é transgressão, tá? E iniquidade. Iniquidade é aquela pessoa que tá ali fofocando e ela fala, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui nem é pecado, gente. A pessoa não considera aquilo pecado, ela não considera aquilo errado, tá? Então, é mais ou menos isso. A transgressão, a pessoa tem consciência que tá errado, mas a iniquidade, a pessoa não tem consciência, tá? Na transgressão, a pessoa, ela tem intencionalidade de prostituir, de fumar, ela sabe que fumar é errado, ela sabe que prostituir é errado. Só que quando a pessoa tá na iniquidade, ela já pecou tanto que ela perdeu dentro dela o senso de certo e o senso de errado, tá? Ela já perdeu dentro dela o senso de certo e o senso de errado, ok? Então, é bem assim, não tem erro, ok? E o que acontece com a maioria dos cristãos? Quando o cristão vem para Cristo, geralmente a maioria tem muita transgressão sendo cometida, sabendo que é errado, e muita iniquidade dentro de si que ele não sabe se é certo ou se é errado. Porque ele perdeu o senso de princípio. Ele está tão corrompido que ele perdeu o senso do certo, do errado. E nesse momento, precisa-se de ser lavado com o Espírito Santo para começar as escamas dos olhos cair, tá? Então, uma coisa poderosa. Eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui. E eu preciso que vocês levem isso para a vida toda, tá? Essa é a minha maior arma de guerra. Se eu não estiver bem, se eu estiver debaixo de batalha ou com um pensamento emocional, talvez afligindo, eu preciso confessar ele para alguém e preciso que alguém ore por mim. Porque se eu ruminar isso muito tempo, isso pode virar uma fortaleza contra uma pessoa, contra algo. Isso pode virar uma ferida. Então, todas as vezes que algo estiver te incomodando, você precisa vomitar. Porque isso talvez é uma arma nas mãos de Satanás para te levar para um lugar de vulnerabilidade emocional, para logo ser espiritual, tá? Então, eu quero que você entenda. Não tô me sentindo bem. Nossa, amor, tô oprimida hoje. Vem aqui, bota a mão na minha cabeça. Tô com uns pensamentos estranhos. Vomita para fora o que você tá pensando. Pede pra pessoa orar. Mas quando você pedir para alguém orar para você, que seja uma pessoa que tenha sabedoria. Se ela não tiver, vai pro seu quartinho de oração, senta ali e fala, Jesus, eu não tenho ninguém para quem falar, mas eu preciso dizer para você, eu tenho pensado isso, eu tenho estado nesse lugar, questionado esse tipo de emoção que tem vindo sobre mim,
Eu tenho me sentido rejeitado nesse lugar. Talvez seja uma manobra de Satanás. Então, se for, Senhor Deus, quebra agora tudo que ele está tentando fazer para me tirar da posição. Então, todas as vezes. E você tem que agir rápido, porque tem muita gente que só vai agir depois que virou uma ferida. Então, eu quero que você entenda. A paz tem que exceder todo o entendimento. Todo dia eu tenho que ter paz. O dia que eu tô sem paz é porque eu tô enfrentando uma batalha no mundo espiritual, certo? O dia que eu não estou em paz, o meu espírito não está em paz, tem uma batalha. O que eu preciso? Eu preciso orar em línguas, eu preciso colocar isso pra fora, eu preciso fazer uma oração de guerra, tá? E eu vou dizer pra você, você vai perceber como isso é poderoso, que depois que você começou a orar na madrugada, esse tipo de ataque, ele cessa uns 90%. Você tem, eventualmente, mas por quê? Quando você guerreia contra todo o ataque do inimigo, o guerrear na madrugada, ele dura um dia inteiro. Tudo aquilo que o inimigo tinha planejado contra você, ele não faz mais. E aquilo que ele vem fazer, você já tira de letra, porque você já está munido. E o diabo não consegue mais te pegar nas coisas aonde ele te pegava. Talvez ele, antes, qualquer coisa você levava ofensa pro seu coração. Agora não, agora parece que você tá águia, você tá conseguindo ver tudo. Você não cai mais nesses tipos de coisa. Então você vê que quando você tá posicionado, tá fazendo a oração de guerra, coloca, tá? Coloca lá uma armadura, certo? Gente, a armadura de Deus, vocês acham às vezes, por que o apóstolo toda vez que vai entrar no campo de guerra põe a armadura? Porque talvez os outros intercessores colocou, mas eu não coloquei. Eu coloco agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as botas do evangelho da paz, tá? Você não fala em línguas? Coloca a armadura de Deus, fala, eu me revisto com o sangue do Cordeiro agora. Satanás, sai, retroceda, aonde eu pisar o fogo da presença de Deus vai estar comigo. E já profetiza, minha irmã, que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Gente, o batismo com o Espírito Santo é uma arma no teu espírito. É uma arma de guerra. É uma arma que te ajuda a fluir no espontâneo daquilo que Deus quer fazer na sua vida, tá? De forma sobrenatural, certo? Então eu quero que você entenda, todos os dias, apóstolo, mas eu não levanto na oração da madrugada, então pelo menos põe a armadura de Deus. Fala, Senhor Deus, eu me levanto, tá? Nesse programa que eu estou desenvolvendo para vocês, todo dia tem uma oração para você declarar ela, tá? Só vou falar aqui para você, só para você sentir um pouquinho, tá? Eu vou pegar a do começo aqui, deixa eu ver. Por exemplo, todo dia você vai declarar, são 90 dias e você tem uma oração específica para declarar todos os dias. Tem uma aqui que eu fiz, que eu fiquei muito apaixonada, que foi se eu não me engano, a de cura interior, tá? Eu vou ler para vocês aqui, só para vocês pegar um pouquinho do que... Cadê? Deixa eu achar aqui. Calma. Esse é PDF, hein? Já criei tanta coisa, tá quase terminando. Provavelmente, gente, nós vamos começar esse programa lá por final de julho ou agosto, tá? Então vamos lá, só para vocês terem noção, tá? Aí todo dia, por exemplo, você vai, antes de começar o seu dia, você vai fazer essa oração. E aí todo dia você tem uma oração específica para você fazer, tá? Aí tem lá o ciclo que é de cura interior, tá? Então além dos mapeamentos que você vai fazer todo dia e um certo tipo de oração, você vai fazer essa aqui que vai ser a fundamental do ciclo de cura interior, que é mais ou menos assim. Em nome de Jesus Cristo, eu mergulho agora nos rios... Deixa eu só virar aqui pra mim, porque tá com a letra muito pequena. Peraí. Então, por exemplo, você vai ficar de pé para fazer essa oração, tá? Que é uma oração estratégica. Então, você vai falar assim, em nome de Jesus Cristo, eu mergulho agora nos rios de cura que fluem do trono de Deus. Renuncio a toda dor, trauma, lembrança tóxica, doença oculta e ferida não tratada. Declaro que não serei mais refém de memórias, dores, nem prisões emocionais. Hoje eu me posiciono para ser curada, restaurada, renovada por completo. Em nome de Jesus, quebro agora todo laço de alma com antigos relacionamentos, alianças sexuais, emocionais ou espirituais, fora do propósito de Deus. Desfaço
toda ligação com palavras ditas, promessas feitas, memórias construídas e marcas deixadas. Declaro que minha alma está livre para permanecer somente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, quebro agora toda conexão tóxica com amizades, parentes, colegas, influências que me adoeceram por dentro. Renuncio a alianças emocionais que me paralisaram na minha identidade. Corto acessos, fecho as brechas e declaro fim de toda dependência emocional contrária ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, recebo agora cura profunda de todo trauma, ferida não resolvida e dor não expressa. Em nome de Jesus, eu declaro agora, sou curado do abuso verbal, de palavras malditas, humilhações, invalidações que moldaram a minha identidade. Em nome de Jesus, declaro que sou curado agora do abuso físico, de agressões, violências, negligências que tocaram o meu corpo e quebraram a minha confiança. Em nome de Jesus, sou curado agora de todo abuso sexual, toques indevidos, experiências marcadas por vergonha, medo e opressão. Declaro que o sangue de Jesus me lava, me limpa e me cobre e me cura. Declaro que sobre as minhas... olha só que forte, né? Declaro cura sobre minhas feridas com o Pai. Toda ausência, rejeição, abandono, frieza, palavras duras ou falta de referência são dissipadas agora em nome de Jesus. Declaro cura sobre as feridas com a minha mãe. Toda manipulação, controle, crítica, falta de carinho, sobrecarga ou rejeição são destituídas agora em nome de Jesus. Declaro cura sobre feridas com os meus irmãos, familiares e pessoas próximas que me feriram e me marcaram negativamente. São destronadas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero perdão a todos que me feriram, consciente e inconscientemente. E peço perdão a todos que de alguma forma eu feri. Que o sangue de Jesus nos limpe, cure e encerre definitivamente qualquer ciclo de dor e ressentimento. Renuncio ao desejo de vingança, à necessidade de ter razão e ao ciclo de autopiedade. Recuso-me a permanecer prisioneiro da dor e hoje escolho ser curada, liberta, totalmente restaurada pelo poder que há no amor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus também recebo cura nas feridas causadas por figuras de autoridade que passaram pela minha vida, pastores, líderes espirituais, mentores, chefes, professores, pais biológicos ou adotivos ou qualquer pessoa que exerceu ou exerce autoridade sobre a minha vida. Reconheço que em algum momento essas pessoas representaram autoridade instituída. Enfim, vai indo, é grande, tá, gente? Aí no final de cada oração, eu faço vocês colocar a armadura de Deus, né? Mas olha como ficou bonitinho. No final de cada oração, põe lá a armadura de Deus. Aí vai, a oração é grande, tá? Aí no ciclo de cura interior, você vai orar isso todo dia. Cada dia tem uma cura específica para uma área, com uma outra oração. E aí, no final, todo dia você vai ter o final, eu coloco agora, eu me revisto agora o capacete da salvação, que cobre a minha mente, pensamentos, memórias e identidade. Toda culpa, confusão e dor estão sendo cobertas agora, que cobre agora a minha mente, pensamentos, memórias e identidade. Toda culpa, confusão e dor estão sendo agora arrancadas em nome de Jesus. Coloco agora a couraça da justiça, que guarda o meu coração curado, livre da acusação e da amargura e da autopiedade. Então, enfim, é grande, gente, é bem completa, tá? Então, todo dia você vai ter o ciclo de cura interior, você vai declarar no ciclo de cura interior. Aí tem a oração da libertação, tá? Então, é uma oração bem extensa, que ela leva 10 minutos você falando ela todo dia, só no ciclo de cura interior. E todo dia, tá? Gente, esses materiais vai ser no programa, tá? Vai ter um valor, vai ser um acompanhamento, você vai ter alguém da minha equipe te acompanhando. Então, vai ser aí lá por final de julho e junho. Vai ter um jejum específico para cada ciclo, tá? Vai ter um tipo de jejum específico, tá? Alimentação também. Então, se prepara, tá? Que tem muito material. É igual eu falei para vocês, tá? Eu nunca fiz algo tão profundo como eu fiz. Eu já terminei o ciclo 7 agora, que é sobre o DNA espiritual, tá? É algo poderoso e eu só tô escrevendo o protótipo porque quando eu fizer ele oficial, ele vai estar muito melhor, né? O que é o protótipo? É o rascunho, certo? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um dia abençoado, recalcado, sacudido, poderoso. Faz sua inscrição porque só tem até hoje. Hoje é o último dia para você se inscrever. Amém? Esteja orando pela nossa viagem. Hoje nós estamos voltando para casa. Nós viemos comprar aqui, né, alguns equipamentos para transmissão lá da Global Fire. Glória a Deus, achamos aquilo que a gente tinha que
achar, deu tudo certo, no nome poderoso de Jesus. Faça a sua inscrição, minha equipe vai estar colocando hoje nos stories, disparando em todos os locais. Amo vocês. Beijo, 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 beijo.